pra você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para EBD outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz, e o que de bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, venha aprender mais de Deus. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Novamente estamos aqui para levar até vocês uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar a você e sua família para aprendermos juntos hoje mais uma das lições tremenda da EBD. Hoje nós vamos estudarmos a lição de número 13, que é o encerramento do segundo trimestre do ano de 2020. Durante esse trimestre nós estudamos esta revista que teve por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, baseado todas as lições na carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios. Portanto, foram 13 lições, ou melhor, estudamos já 12 lições extraordinárias de um ensino riquíssimo, de profundo aprendizado para nós foi todas essas lições. Já nos deixam saudade o tema, as lições que assim foram abordadas pelo apóstolo Paulo, o que repassou aquele homem de Deus para a igreja amada de Éfeso. E eu convido aos amados irmãos para concluirmos esse assunto em um resumo de todas as lições. Nós estudamos lições maravilhosas, tremendas, repito, e é importante fecharmos o assunto a qual Paulo escreve no capítulo de número 6 da carta aos Efésios, exatamente do versículo de número 10 até o versículo 20. Esse texto base, essa passagem bíblica bastante conhecida de todos os amados irmãos, é aquilo que nós vamos extrairmos algumas lições maravilhosas para a nossa vida espiritual. A lição de número 13 hoje tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Convido a você a assistir em nome de Jesus. Deus tem uma palavra ao seu coração. Compartilhe, comente, curta essa live no nome de Jesus Cristo, porque assim Deus tem muito a nos ensinar. Mas antes de estarmos iniciando essa lição maravilhosa, queremos complementar de forma especial com a paz do Senhor ao nosso pastor Wilson de Lima Pereira, que ele é o superintendente geral das EBDs da sede das congregações aqui em Santa Quitéria, nosso pastor presidente, também a todos os superintendentes da escola bíblica, os coordenadores, a minha gratidão aos secretários, aos professores, aos alunos que participaram deste trimestre. Foi atípico, foi em 100 anos da igreja no Brasil, nós nunca tínhamos estudado desta forma, via internet, não presencial, mas aprove Deus todas as coisas, e assim devemos, mesmo à distância, devemos agradecer ao Senhor, porque assim nós aprendemos também muitas coisas.
Muito obrigado a todos que participaram e fizeram a escola dominical. Continue orando, continue rogando a Deus por professores, alunos e todos que fazem esse ensinamento profundo e maravilhoso todos os domingos. Obrigado a todas as classes, a todos os amados irmãos. Quero fazer uma oração, rogando a Deus a sua bênção, a sua misericórdia para esse momento, para essa lição, para que assim Deus venha abençoar a mim e a você, aonde você está aí assistindo essa live. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com um coração agradecido, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, mesmo à distância, mas o Senhor nos abençoou, usou os professores, usou, Senhor, aqueles que ministraram esse tempo, esses meses, essas 13 lições. Rogo a Ti a Tua bênção para esse momento, meu Senhor. Te peço que o Senhor nos dê inspiração do céu. E aonde tiver, Senhor, alguém assistindo e ouvindo a Tua palavra, possa ser ele revestido da Tua bênção, da Tua glória, do Teu poder nessa manhã. Em nome de Jesus eu rogo tudo isso e Te agradeço nesse instante para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando, já falei, o segundo trimestre do ano de 2020 da EBD. E o pastor Douglas Batista foi quem comentou essa última lição, que é a batalha espiritual e as armas do crente. Eu lhe convido, fique conosco por alguns minutos, nós vamos ser breve, não vamos cansar os nossos amados irmãos, e assim nós vamos extrairmos algumas lições maravilhosas desses versículos. Então a lição 13 tem a batalha espiritual e as armas do crente. Para entender o que vem pela frente, para assimilar melhor o conteúdo, eu lhe convido a nós darmos o significado, aprendermos o significado de cada palavra dessa lição. A batalha espiritual e as armas do crente. São 4 palavras que estão neste título, nesse assunto, nessa pauta, nesse tema. E eu vou primeiro para a batalha. Entenda o que é batalha. É um termo militar que combate entre forças oponentes em terra, ou no ar, ou no mar. Ou seja, é troca de golpes, é luta, é duelo, é uma batalha. Nós vamos aprendermos que existe uma batalha pela frente diariamente para mim e para você como crente na pessoa bendita de Jesus. Essa batalha é real, é presente e permanente diariamente, e nós temos total ciência, porque Paulo escreveu aos Efésios para aquilo que para eles era de lição, para nós é muito mais importante ainda no século 21. Então a batalha é exatamente um termo militar, e nós militamos diariamente, pois somos soldados. Daqui a pouco vamos aprender mais sobre isso. Então a outra palavra, a segunda palavra, é batalha espiritual. A palavra espiritual é concernente ao espírito, próprio do espírito, ou ele pertence exatamente a algo espiritual. É semelhante ao espírito, desprovido de corporeidade imaterial. Exatamente, nós vamos falarmos que a batalha não é na carne, a batalha não é contra o sangue, a batalha é contra a batalha espiritual, é contra os principados e potestades. Nós vamos aprendermos nessa manhã. Terceira palavra, armas. Armas é exatamente as forças armadas de um país, efeitos militares. É aquilo que eles têm de capacitação, de revestimento, é aquilo que eles têm de proteção. São armas, armaduras que eles militam, que eles lutam, que eles batalham, como aquilo que vem para a sua defesa, mas também muitas das vezes vem para o seu ataque. Então nós aprendemos e vamos aprender sobre a armadura do soldado, a armadura do servo de Deus. A quarta palavra, a palavra crente. A palavra crente quer dizer quem crê, quem acredita, quem tem convicção. Glória a Deus. A palavra crente é quem leva excessivamente a sério as suas obrigações e assuntos, ou tem demasiado zelo, entusiasmo e posição acrítica. Então, meus amados irmãos, essa é a definição das 4 palavras do tema. Por que eu fiz questão de destacar o tema? Porque essas 4 palavras ela vai acompanhar o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Como nós vamos fazer um resumo, é interessante você aprendeu aí batalha espiritual,
a palavra armas e a palavra crente. Glória a Deus. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, o versículo de número 11. A palavra revesti-vos quer dizer vestir de novo, vestir-se de novo. Você vestiu uma vez, aí reverte outras roupas por cima. Note que eu estou com uma camisa social azul vestida, mas eu estou revestido de um paletó azul escuro por cima. Exatamente, estou revestido por este paletó. A palavra revestir-vos é você estar vestido e revestido. Você está fortalecido no Espírito. Você que é crente, você que é salvo, precisa estar revestido, cheio, transbordante, fortalecido no poder de Deus. A verdade prática diz, o comentarista faz o uso da seguinte palavra: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. É imprescindível que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração. Nós só seremos vitoriosos mediante as armaduras de Deus. Nós só teremos conquistas e vitória no campo espiritual se formos exatamente capacitados e revestidos das armaduras de Deus. Então eu já falei que a lição está baseada em Efésios 6, 10 e 20. Nós vamos aprendermos mais aqui no decorrer da lição. Glória a Deus. Amém? Então eu peço aos amados irmãos que fiquem conosco. Nós vamos meditarmos na introdução, no primeiro ponto, no segundo ponto, terceiro ponto. Fazermos um resumo, um apanhado, para assim fecharmos carta aos Efésios, fecharmos igreja eleita e esse conteúdo desse trimestre maravilhoso. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos em um trimestre que foi e é maravilhoso. Todo o conteúdo estudado teve condições de nos abençoar, de nos dar riqueza de conhecimento. Os professores que ensinaram, ministraram aula durante esse tempo, eles esmiuçaram a situação daquilo que realmente Paulo queria escrever aos Efésios. Tudo aquilo que Paulo queria escrever aos Efésios, Paulo centralizou Cristo. A palavra Cristo aparece 52 ou 53 vezes na carta aos Efésios, uma carta com 6 capítulos, mas só aparece a palavra Paulo 3, 4 vezes, aproximadamente. Eu não estou lembrado sim a definição de quantos é, mas Paulo coloca exatamente Cristo no centro da carta. É uma carta cristocêntrica, e aí nós aprendemos muitas coisas maravilhosas. Nós aprenderemos nessa lição que na batalha espiritual nós temos um inimigo. Nós precisamos estar preparados contra esse inimigo. Nós precisamos identificar o campo de batalha deste inimigo. E também nós precisamos saber lutarmos contra esse inimigo. E o que é que precisamos estar revestido para enfrentarmos esse inimigo diariamente? Nós, como crente na pessoa bendita de Jesus, meus amados irmãos, temos um inimigo invisível, espiritual, perigosíssimo, que a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então, para que nós possamos nos livrarmos dele, nós precisamos conhecermos a sua atuação, o seu campo de batalha. E eu chamo a atenção para os meus amados irmãos. Algumas pessoas se subestimam o inimigo. Algumas pessoas tratam o inimigo como fracote. Algumas pessoas tratam como o inimigo fosse alguém que não tivesse força e nem poder. Mas deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos: nós não devemos ter medo. Nós não devemos jamais, no nome de Jesus, corrermos com medo do inimigo, porque assim Deus nos deu autoridade para isso. Mas nós não devemos também brincar com o inimigo e nem subestimá-lo, pois ele destrói famílias, ele destrói vidas, ele destrói finanças, ele destrói saúde, ele destrói a raça humana, e tudo aquilo que é criatura de Deus ele tenta destruir. Então nós vamos aprendermos que não devemos subestimar o inimigo, pois ele é perigoso. Nós devemos saber aonde ele atua, como ele atua, o que ele faz e como nós nos devemos defender a nós mesmos. E exatamente é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Introdução, aprenda comigo um pouco sobre isso. Ao finalizar a Epístola aos Efésios,
o apóstolo convoca a igreja a lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Encerrando, o apóstolo Paulo pega e diz para os Efésios: olha, eu convoco vocês. Ele aqui está convocando, vamos aprender sobre isso, a lutar e resistir. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Porque na verdade os conflitos são inevitáveis. Diariamente os Efésios enfrentaram batalha e guerras espirituais, e nós também, nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir de toda a armadura de Deus, e é que veremos na presente lição. Se você é um soldado de Cristo, meu amado irmão, se você é um soldado de Jesus Cristo, você está diante constantemente de uma batalha. Como soldado, você está diante da guerra, da peleja. E aqui os soldados, eles têm que ser revestidos, é convidado a ser revestido da armadura de Deus. Nós vamos aprendermos sobre isso. O pastor Aguinaldo Betti, ele sempre diz: por que os soldados não são chamados para colocar um guarda-chuva na sua cabeça e militar? Não, eles são chamados para revestir da armadura de Deus, das armas de Deus, para lutar contra inimigos perigosos, Satanás, demônios e diabo e seus anjos poderosos. Vamos aprendermos sobre isso nessa lição. Primeiro ponto, meus amados irmãos, é que nós vamos tratarmos sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Há uma preparação para nós. Temos que estar preparados. Se somos soldados, se estamos na guerra, se a batalha é diária, se a nossa luta contra tudo aquilo que o inimigo coloca é constantemente, temos que estar preparados. E como estar preparado? A pergunta é: como nos prepararmos? Em primeiro lugar, devemos fortalecermos no poder do Senhor. A expressão de forma passiva, fortalecer-vos no Senhor, indica que temos poder, que não temos poder em nós mesmos. A certeza que nós temos é que não venceremos por nós mesmos. Não conseguiremos lutar contra um inimigo tão perigoso por nossas forças, por nossas capacitação, por tempo de crente, por tempo, quantas vezes já leu a Bíblia, por quantas horas de oração, se não vigiarmos, se não estivermos em constante vigilância. Então, esse excelso poder é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. E por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não há outra condição. Só temos condições de receber o poder de Deus, em primeiro lugar, pela comunhão com o Senhor, pela comunhão mediante o Espírito Santo. Recebermos a renovação da mente, que é o campo mais atacado. Diariamente a nossa mente é atacada, constantemente a nossa mente é atacada, e ela precisa ser renovada pelas coisas de Deus. Ela precisa ser renovada. Paulo disse aos Filipenses que eles deveriam se agarrar a tudo que é puro, que é santo, que é honesto, que é de boa fama, de boa índole. Nisto pensais. Paulo estava ensinando aos Filipenses, porque a mente todos os dias ela sofre diversos tipos de contaminação, pelaquilo que se vê, pelaquilo que se escuta, pelaquilo que o mundo oferece. Por isso todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente, e daí ter uma vida de santidade. Quer ter uma vida de santidade é abster-se do mal, separar-se das coisas impuras, daquilo que é mundano, daquilo que desagrada a Deus. Ser cheio do Espírito é estar sempre constante em comunhão profunda com Deus, em intimidade com Deus, tendo sim uma paz interior para poder sempre estar buscando a Deus em oração e receber a graça do Espírito Santo de Deus. Então, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não é só isso. É importante conhecer as Escrituras, é importante conhecer a Bíblia, é importante frequentar os cultos. Mas deixa eu dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Quando a gente muitas vezes vai conversar com uma pessoa que está afastada,
E a pessoa conhece a Bíblia muitas vezes mais do que a gente. A gente cita um versículo, a pessoa cita 2. E aí vem aquela grande pergunta na nossa mente: por que essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor? Porque essa pessoa não está servindo a Deus? Porque essa pessoa conhece tanto a Bíblia e não está obedecendo a Deus? Porque com a pessoa dessa conhece a palavra de Deus muito mais do que a gente e não está congregando nos cultos com comunhão a Deus e com a igreja? E aí vem a resposta. A resposta é que a pessoa conhece na mente, mas não guarda no coração. É por isso que às vezes eu fico impressionado com as palavras do salmista quando ele disse: eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele está dizendo: eu não só coloquei na mente, mas eu coloquei no meu coração. Porque se você colocar só na mente, você vai decorar, você vai memorizar, ter o conhecimento de todas as passagens bíblicas, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus. Você vai esquecer. Mas no coração, o salmista ensina que não dá para pecar, porque estava guardado no coração a palavra de Deus. E essa dava condição dele permanecer puro, santo, agradando a Deus e ao Espírito Santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, para ganharmos tempo, vamos correr, né? Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Para aqueles que diz que não consegue vencer o mundo, para aqueles que diz que não consegue vencer a carne, para aqueles que diz que a luta é maior e que vai derrubar ele, Deus está dizendo nessa manhã que para os fiéis está disponível o poder de pisar na serpente, pisar nas tentações e vencer, poder de pisar nos escorpiões, aquilo que faz mal, e vencer. Deus é quem dá essa força contra o inimigo. Nós temos 3 inimigos básicos: o inimigo, o diabo, a carne. Nós temos o mundo e as suas concupiscências. E o poder de Deus, o fortalecimento do Senhor, através do Espírito Santo, é quem nos dá essa preparação para vencermos. Segundo subtópico: vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática de oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância ou oportunidade. Ninguém conseguirá vencer, ninguém vai conseguir militar, lutar, batalhar sem a arma oração. A oração é uma cobertura de proteção, como uma cápsula que livra-nos do inimigo e das suas ciladas, das suas armadilhas. Então, clamar a Deus, pedir a Deus, rogar a Deus, em qualquer das circunstâncias, essa é a saída para nós. Se estamos chorando, devemos clamar a Deus, porque o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Se estamos cantando, devemos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela vitória. Em qualquer oportunidade, em qualquer circunstância, devemos estar em vigilante oração. Orar e vigiar e orar, Jesus ensinou, porque o espírito está pronto e a carne está fraca. Devemos orar e vigiarmos sempre. Se não soubermos orar, devemos fazer como os discípulos, em que os discípulos rogaram ao Pai, rogaram a Jesus certa vez que ensinasse a eles a orar. Porque nós sempre aprendemos uma coisa interessante: Jesus teve uma vida de oração. Ele orava bastante e resolvia muitas coisas, às vezes em poucos minutos. E orarmos pouco, muitas das vezes em muitas horas não resolvemos nada. Devemos orar sempre, orar bastante, como Cristo orou em nome de Jesus. Então esse clamor deve ser acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Amém? Então, amado irmão, encerrando aqui o preparo espiritual do crente para a batalha, a vitória contra o mal somente é possível. Grave isso aí. Você, meu irmão que está na sua casa, grave isso. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Não é pela sua sabedoria, não é pelo seu intelecto, não é pelo seu muito conhecimento, não é pelas suas experiências, não é pelo que você já fez, não é pelos anos de crente que você tem,
mas sim é pelo fortalecimento no Senhor diariamente, porque o soldado tem que estar preparado, porque a guerra, ela é real, a batalha é permanente todos os dias. Amém? Vamos para o segundo ponto, queridos. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Então nós aprendemos que temos que estar preparados, porque a guerra é certa, a batalha é certa. E nos últimos dias parece que os demônios se mudaram todos para a terra. Parece que o diabo fez uma assembleia com seus anjos caídos e contra-atacam a igreja, contra-atacam no mundo com tantas coisas, de uma forma como nunca visto antes. Então nós temos que estar preparados e nós temos que saber conhecer o campo da batalha. Porque todo exército tem que conhecer muitos assuntos, o campo da batalha do adversário, do inimigo, para ele ter sucesso. É interessante nós conhecermos. Vamos conhecermos. Primeiro, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, que está escrita em Efésios 6 e 11, confira lá. Indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador, acusador. Satanás significa adversário, mas diabo significa acusador. Ele sempre vai acusar, ele sempre vai armar ciladas. Desde o princípio lá no Éden, quando Satanás armou tudo para destruir o primeiro casal, tomando de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo todos os dias. Todos os dias o diabo arma, elabora planos, armadilhas perversas e cruéis para destruir o crente na pessoa bendita de Jesus. Se você não se atentou para isso, meu irmão, olhe e faça um exame em volta de você. Até porque a Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Examine, meu amado irmão, minha irmã, em volta de você, e perceba que todos os dias o diabo está elaborando um plano para destruir a sua vida, a sua família, a sua casa. E você é igreja, você é corpo da igreja. Ele não cessará, as armadilhas e as ciladas são astutas, todos os dias. Até então a Bíblia diz que ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. Algumas das suas astúcias são, vamos lá, primeiro, meus amados irmãos, o que o inimigo elaborou, primeiro, confundir a mentira com a verdade. O inimigo nunca vai se firmar na verdade, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele disse para Eva, no jardim do Éden, que ela poderia comer daquilo que foi proibido por Deus e não morreria. Mentira dele. E eu aprendo outra coisa aqui, é que o inimigo colocou na cabeça de Eva que Deus poderia ter mentido, quando na verdade ordenou aquilo que diz que não morreria. E Deus tinha dito a verdade. O Senhor é a verdade. Então o inimigo, ele é pai da mentira. A única paternidade que ele tem na Bíblia é pai da mentira, com as suas três finalidades: matar, roubar e destruir. E ele nunca vai se firmar na verdade. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segundo, a astúcia do inimigo: deturpar as escrituras, distorcer as escrituras, tentar fazer com que as escrituras se anulem. Mas o inimigo sabe que as escrituras são inspiradas por Deus, é a palavra de Deus, é a boca de Deus na terra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, e o inimigo nunca vai conseguir distorcer a verdade das escrituras sagradas. É tanto prova de que aquilo que a palavra dizia há 2000 anos atrás continua de pé. O que a palavra de Deus tinha
ela tem e terá para sempre. Ela é a palavra de Deus infalível. Glória a Deus. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Promoção da hipocrisia. O inimigo ama promover a hipocrisia. A hipocrisia é um mal tão grande que as pessoas dizem o que não fazem, falam o que não fazem. E isso nós temos visto em todos os segmentos. Deus é o Senhor da glória, verdadeiro, santo e correto. E o Senhor sabe de todas as coisas. E a hipocrisia é uma coisa falsa. A hipocrisia é uma coisa fajuta. E isso o inimigo ele consegue induzir para esse caminho. Quarto, fazer sinais falsos ou fazer falsos sinais. É uma das astúcias do inimigo. Meus amados irmãos, você deve estar perguntando: e como, irmão Alexandre, identificar quando um sinal é verdadeiro ou falso? Sabe quando um sinal é verdadeiro? Quando aquele sinal glorifica a Deus, quando aquela ação glorifica o nome do Senhor, quando aquele ato louva a Deus, quando aquele sinal ele glorifica o Filho de Deus. Esse é verdadeiro, essa ação é verdadeira. Quinto, fazer acusações. O inimigo acusa desde o princípio, vai continuar acusando com muitas coisas terríveis o povo de Deus. Sexto, semear incredulidade, semear falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, até porque aos Hebreus também está escrito que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Nós acreditamos e percebemos, sabemos que Deus é Deus e que a palavra é verdadeira pela fé. Glória a Deus. Então o inimigo tenta colocar incredulidade, e a incredulidade é um mal tão terrível que ela traz à vida da pessoa. Sétimo, promover ideologias anticristãs. E aí, meus amados irmãos, nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, o inimigo tem conseguido promover no meio do mundo ideologias diabólicas, humanas, destruidoras da família, ideologias que destroem pensamentos conservadores. Aquilo que era certo hoje é errado, aquilo que era errado hoje é certo. Ideologias que aqui no mundo só trazem desgraças e destruição, vindo exatamente das astúcias do inimigo. O sangue de Jesus nos protege a nossa casa, a nossa família, porque hoje nós estamos vendo que aquilo que é de ensinamento errado está tendo espaço como se fosse verdadeiro, e aquilo que é verdadeiro na sociedade está sendo sufocado como se fosse errado. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. A Bíblia diz que os céus é tomado à força. Nós só vamos vencer na batalha, em primeiro lugar, se tivermos revestidos da armadura de Deus. Essa é a verdade da nossa batalha, da nossa guerra. Tantos campos que o inimigo atua, mas o Senhor deseja nos revestirmos a cada dia da sua armadura. Amém? Segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Quando cessará esse conflito? Quando vai cessar o fogo entre o inimigo e a igreja, entre o demônio e os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus? Quando vai parar essa guerra? Quando vai cessar essa batalha? Nunca, meus irmãos, enquanto estivermos na terra. Essa batalha, essa guerra só vai sair da nossa vida quando estivermos em Cristo na glória. Quando formos levados para o céu, aí ela findará. Mas enquanto estivermos nessa terra, nessa matéria, estaremos em guerra, em batalha todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Glória a Deus. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais.
A nossa batalha não é contra a carne física, mas ela é contra seres que pertencem ao reino das trevas, nas regiões celestiais. Nós não temos que militar contra a carne. Não adianta ficar discutindo, guerreando fisicamente. Não adianta. Não vai vencer, nós não vamos vencer com estandartes, com espadas humanas falando. Nós não vamos vencermos pelo partido político. Nós não vamos vencermos por isso, aquilo ou outro. Não vamos vencermos. O crente Jesus vai vencer a batalha com as armas espirituais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão, enganados. E aí nós aprendemos que nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. A nossa guerra é espiritual, não é na carne. Nós temos que aprender também a militar com as armas espirituais. Nós já chegarmos lá. Existem as armas espirituais. Soldado, você que é soldado, eu que sou soldado em Cristo Jesus, temos que ter essas armas. A nossa guerra não é contra essa matéria, é contra algo espiritual. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Por isso que devemos ter ciência de onde o inimigo poderá atacar, para que nós possamos estar livres, revestidos, resistindo às hortes da maldade. Terceiro, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como, primeiro, principados, potestades, o príncipe das trevas deste século, e quarto, hortes espirituais da maldade. Vou explicar para meus amados irmãos o que quer dizer hortes. Quer dizer que detona inimizade, rivalidade. É tudo aquilo que traz inimizade, rivalidade, briga, disputa. Essas são as hortes. Principado, primeiro grau da terceira hierarquia dos poderes celestiais. Demônios caídos. Potestades, anjos da sexta hierarquia. Príncipe das trevas são os demônios que comandam outros que agem em áreas específicas, causando destruições à minha vista e à sua vista e à vista do mundo. Esses mesmos demônios cegaram o entendimento das pessoas. As pessoas estão cegas porque a Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cegou a visão das pessoas. Ele retirou a visão das pessoas. E as pessoas só enxergam aquilo que é no campo humano, o campo do sangue, da carne. Não enxergam que existe um campo espiritual real, que é perigosíssimo para o crente fiel em Cristo Jesus. Vamos para frente. Meus amados irmãos, esses seres são caracterizados por três aspectos. Primeiro, meus amados irmãos, eles são poderosos. Grave isso. Irmão Alexandre, você está dizendo que os demônios têm poder? Sim. Pare de subestimar o demônio. Ele derruba as pessoas. Ele destrói as pessoas. Ele acaba com muitas coisas nessa vida. Ele destrói comunhão com Deus. Os títulos principais de potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Da mesma forma que ele é poderoso, Deus é todo poderoso. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Não tenha medo do inimigo, apenas resista a ele. Tenha cuidado, a Bíblia diz: resisti-vos ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir.
ele fugirá. Mas ele tem poder. Primeiro, Deus Todo-Poderoso. Segundo, os demônios. Terceiro, a raça humana. A raça humana, ela, se não vier a autoridade de Deus, ela não tem poder sobre esses espíritos malignos, destruidores. E eu vejo pessoas, muitas vezes, mandando o diabo marchar de ré, pisando na cabeça do diabo, jargões, brincadeiras perigosas. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã. O diabo é perigosíssimo. Você quer uma prova de que ele é perigoso? Ele tentou a Jesus Cristo no deserto 3 vezes. 3 vezes Jesus usou a palavra de Deus para se livrar dele. Ele é perigoso, mas não tenha medo. Tema ao Senhor, e Deus mandará anjos poderosos para guardar a sua vida, porque o Senhor é todo poderoso. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus. Receba essa palavra, meu irmão. Receba fortalecimento de Deus. Receba a autoridade de Deus nessa manhã, para poder você pisar na serpente, escorpiões, expulsar o demônio no nome de Jesus Cristo. Não no seu nome nem no meu. Que é o nosso nome? Não é nada. Agora o nome de Jesus, esse é sobre todo nome, e os demônios não resistem à autoridade que há no nome de Jesus. Tenha comunhão com o Senhor, e você não irá ficar correndo com medo do inimigo, porque Deus é maior e te guarda. Amém? Segundo, eles são malignos, tá, irmãos? Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, para causar maldade, para causar desgraças, para causar destruições. São malignos. E a palavra maligno já está dizendo, só promove o mal. Tudo aquilo que foi de criatura de Deus vive na mira do mal, do inimigo. O diabo tenta dia após dia deformar, destruir aquilo que é relacionado com Deus. Se você e eu somos filhos de Deus, devemos nos revestirmos das armaduras de Deus, porque estamos diante de um inimigo perigoso. Amém? Vigiemos. Terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja dia após dia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Deus usa os seus filhos na face da terra. Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar, restaurar, ensinar, levar as boas novas de salvação, para curar, profetizar, fazer maravilhas no meio da terra. Deus usa seus servos. O Espírito Santo de Deus reveste e usa pessoas que estão em comunhão com Deus para executar a vontade e a obra de Deus na terra, fazendo o bem. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo também usa pessoas. O inimigo usa pessoas na terra para fazer desgraças. São seus emissários. São pessoas que dão lugar ao inimigo. São pessoas que dão brecha ao inimigo. São pessoas que abrem guarda para o inimigo. São pessoas que deixam ser usadas pelo inimigo na face da terra e sai causando destruição. Porque o inimigo também tem os seus. O inimigo também usa os seus. Dos 12 apóstolos de Jesus, um era o traidor. Mas Deus nos guarde e nos cubra com o sangue do Cordeiro. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Por quê? Porque Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Não fique com medo, meu irmão. O salmista disse que o Senhor manda seus anjos, acampa ao redor do que o teme e o livra. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores
e que eles trabalham, militam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não tenha medo do império do inimigo. Maior é Deus, grande é Deus, o Senhor é todo poderoso. Ele é Jeová todo-poderoso, que guarda a sua igreja, protege os seus filhos até o fim, em nome de Jesus. Amém? Queridos e amados irmãos, somos incentivados a lutar, a sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo principado. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, meu irmão, aí onde você está, nessa escola dominical, última do trimestre. Acima de todo principado e de todo poder, de toda potestade e domínio, está o Senhor. O Senhor está acima de tudo isso. Ele é soberano, Ele é todo poderoso para nos guardar e nos protegermos. A igreja vai perseverar até o fim, e o Senhor o levará no arrebatamento, que Jesus vai vir buscar o seu povo. Glória a Deus. Então o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual, para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você para encerrar. Deus conhece o teu ponto fraco. Deus conhece tudo aquilo que você passa. Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas carências, que muitas vezes são falhas. Mas sabe qual é o desejo do Senhor? É revertir a sua vida, capacitar a sua vida, preparar a sua vida, porque o inimigo é perigoso. Ele existe, ele trabalha, e ele também conhece as tuas limitações, sabe daquilo que você está carente. O perigo é esse. Vigie, tenha conhecimento que você tem um inimigo perigoso. Por isso que Jesus disse que vigiai e orai constantemente, ou direto, ou sempre. Amém? Olhai, orai e vigiai. Vamos para o terceiro ponto para encerrar, ser bem rápido. As armas espirituais indispensáveis do crente. É indispensável. Se você sabe que tem um inimigo, que ele guerreia contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, com tudo que é em volta de você, para destruir, você tem que estar com as armas espirituais. Não pode você ir para a guerra, ou estar na guerra, sem essas armas. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano, do soldado romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, ou panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. No caso aqui, o soldado romano, né? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas para tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Primeiro, as armas indispensáveis de defesa. Quais são as armas que nós temos que ter na nossa vida para nos defendermos dos ataques do inimigo o dia todo, ou todo dia? Primeiro, vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Você é soldado do Senhor? Amém. Vamos para as armas que nós temos que ter. Primeiro, cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado, um cinto, né? No combate. O soldado usava um cinto no combate e dava exatamente uma mobilidade a ele. Nesse sentido, faz referência à verdadeira doutrina de Cristo, a integridade do soldado. Não abra mão, você como soldado, da doutrina de Cristo. Não abra mão. Mas, irmão Alexandre, está tão difícil viver a doutrina de Cristo. Nunca foi fácil. Em João capítulo 6, Jesus pregando aquele sermão duro aos olhos do povo, aos olhos dos discípulos.
todos saindo, Pedro falou, alguém falou que o sermão era duro, mestre. O povo está indo embora. E Jesus falou: se vocês quiserem ir também. E Pedro falou: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O sermão não é duro. A doutrina de Cristo não é difícil. É doutrina para ir morar no céu. É doutrina para ir morar na glória. É doutrina para herdar a eternidade com Deus. Não abra mão da integridade. Você como soldado, participe sempre, seja defensor da doutrina de Cristo. Assim Jesus me chamou e te chamou. Segundo, vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Retidão. Nós, em primeiro, como soldado, você como soldado de Cristo, primeiro pregamos com a nossa vista, os nossos olhos. Pregamos com o nosso comportamento, para depois pregarmos com a palavra. Primeiro nós ministramos com o nosso exemplo no dia a dia, para segundo pregarmos com a boca, com a nossa fala. Retidão. Terceiro, calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Confeccionado, será um objeto confeccionado, um tecido confeccionado de couro ou em couro. Era uma meia bota, tinha solas cravadeiras ou cravejadas para dar estabilidade. Os soldados romanos, eles tinham na sua bota cravas como de chuteira, parafusos de metal, que mesmo em um campo não tão equilibrado, mesmo em um barro, um terreno liso, mesmo em locais em que era escorregadio, eles como soldado não caíam e permaneciam no duelo, na batalha, com as suas espadas e seus escudos na mão, mas não fraquejar, porque estavam calçados com essas cravadeiras nas suas botas. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Firmeza, prontidão em testemunhar. Quem recebe o evangelho de verdade, quem vive o evangelho de verdade, tem uma firmeza. Como soldado está pronto para testemunhar de Cristo. Como vai testemunhar de Cristo se você não tem conhecimento, meu irmão, do Senhor que você serve, do Mestre que você adora e serve? Você precisa ter a cada dia conhecimento de Cristo. No mundo secular, aonde alguém vai testemunhar, aquela testemunha só serve se ela viu. Perante um juiz, perante um acusador, a testemunha precisa dizer que viu. Se a testemunha disser que ouviu falar, ela já é desclassificada no tribunal, na hora da audiência do julgamento, no fórum. Para se testemunhar de Cristo, precisa ter certeza e firmeza que recebeu o evangelho dele. Ser um soldado militante, que milita. E o apóstolo Paulo pediu para Timóteo não se embaraçar com as coisas dessa vida. Terceiro, tomando sobretudo o escudo da fé. Era um objeto longo, retangular, feito de madeira e ouro e couro. E é um escudo que protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. O soldado, antes de ir para a guerra, diz os historiadores que os soldados romanos tinham o hábito de molhar esse objeto. Molhava esse escudo, para que quando o exército inimigo lançasse as flechas e na ponta ia o combustível, não conseguisse pegar fogo naquele escudo a qual tinha sido atingido. Que coisa profunda! Refere-se à fé inabalável em Deus.
que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Quem não já sofreu calúnia? Quem não já passou por calúnia? Quem não já foi caluniado nesta vida? Seremos sempre caluniados, porque o inimigo se prepara para isso com os seus dardos inflamados. Quem não já sofreu dúvida? Até João Batista, certa vez, ele teve dúvida. Mandou perguntar se Cristo, se Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tenha fé inabalável em Deus. Tenha certeza do Deus que você serve. Ele é Senhor e vai te guardar, te proteger. O último capacete da salvação é um objeto pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para proteção para a cabeça do soldado. Aqui, meus amados irmãos, essa analogia refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Eu te pergunto, você tem convicção da salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza que você hoje é salvo na pessoa bendita de Jesus? Tenha essa certeza, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e você aceitou Ele como Senhor e Salvador, confessou seus pecados, abandonou eles, e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida em Cristo, tenha certeza da salvação. Vamos encerrar. A imprescindível arma ofensiva, finalmente, a espada do Espírito. Nós estudamos sobre a arma defensiva, mas tem a ofensiva, tem a arma de ataque. Finalmente o soldado precisa da espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Observe isso. O termo grego para ela é makaria, identificada como espada curta. Era um objeto, uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. Todos os dias esse combate virá contra mim e eu tenho que guerrear contra ele. E você sabe o que você tem que combater, como eu sei também. Todos os dias eu milito, eu luto contra tudo que o inimigo tenta colocar para a minha vida. E você também sabe, meu irmão. Você também sabe, minha irmã. Tudo aquilo que o inimigo pessoalmente, todos os dias, você passa. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inspirada e penetrante, como disse Timóteo, ou Paulo a Timóteo 3,16. Eu quero ler Hebreus 4:12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Vou deixar o versículo de número 12 do capítulo 4 aos Hebreus, para você, minha irmã, meu irmão. Pois a palavra de Deus, ela é viva, grave isso, ela é viva, e tudo aquilo que é vivo se move. Tudo aquilo que é vivo está em evidência e eficaz, o mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, glória a Deus, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, essa é a espada do Espírito. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do inimigo, do diabo,
Foi o que Jesus usou em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10. O diabo dizia, está escrito, mas Jesus dizia, mas também está escrito. O diabo tentou enganar Jesus pela própria palavra, e Jesus sobressaía pela palavra. Quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, segundo as Coríntios 10, e versículo 4. Olha o que diz, grave isso, anote aí na sua casa, na sua caneta. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Em Deus, irmãos. Não é no amigo, não é no pai, não é na irmã do círculo de oração, não é no pastor, não é no seu ministério, não é a igreja que você congrega, não é na denominação que você congrega. As armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém? Que coisa linda que Paulo fala aos Coríntios. Estamos encerrando. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permaneceremos inabalável. Eu vou encerrar dizendo para você: exército que vai para a guerra, para a batalha sem conhecer o inimigo, ele está fadado ao fracasso. Exército que vai para a guerra e para a batalha, ele não leva as armas necessárias para combater aquele inimigo, ele vai sofrer uma derrota grande na sua empleitada. Exército que está em guerra, ele não busca conhecer o campo de atuação do seu inimigo, do seu adversário. Esse exército sofrerá baixas, sofrerá percas. Mas Cristo Jesus usou o apóstolo Paulo para ensinar aos efésios que a luta não era contra o soldado romano, não era contra aqueles soldados, não era batalha carnal, mas era contra os principados, potestades, contra demônios que atuam para destruir as vidas. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis, as armadilhas de Satanás não podem ser subestimadas. Pare de subestimar o inimigo. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Não tenha medo. Não precisa ter medo. Mas, irmão Alexandre, parece que o diabo vai destruir tudo da minha vida. Só parece, porque Deus vai te guardar e te proteger. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestindo com a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, meu irmão. Encerra aqui o trimestre. Encerra aqui esse trimestre para a glória do Senhor. Mas estamos mais cientes que não é para os nossos esforços, que não é para os nossos méritos, não é pela carne, não é pelo sangue, não é por nada que nós podemos fazer, mas é pelo poder de Deus, pelo fortalecimento do Senhor, através da comunhão em Cristo Jesus. Leia a palavra, continue orando, medite nas Escrituras, congregue. Os cultos presenciais estão voltando, glória a Deus. Em breve estaremos reunidos no templo, adorando e congregando ao Senhor juntos, como assim condiz aos santos do Senhor. Mas enquanto isso, permaneça vigiando, orando, e tenha cuidado. O seu adversário, ele é cruel, perverso, com 3 finalidades: matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus, amém. Quero só orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus a sua proteção do alto para a sua vida, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado a todos, continue orando por nós, somos carentes das orações dos irmãos, em nome de Jesus. E aqui quero fazer um agradecimento especial a Deus, ao pastor Ios e
e ao irmão Hilton e à equipe que produzem, que estão sempre disponíveis e que tiveram 3 meses conosco aí, ajudando e cooperando na escola através das lives. Deus abençoe meu irmão, a sua família e todo o seu negócio e a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esses minutos na tua presença. Deus, obrigado por esse trimestre, obrigado por tudo que o Senhor fez, realizou. Recompensa o pastor Wilson, o Hilton, os professores, todos. Abençoa os alunos, meu Deus, da escola bíblica. Senhor, eu te peço nesse momento que esse ensinamento de hoje possa estar cravado no nosso coração, na nossa mente. Nunca viemos esquecer que estamos na guerra, na batalha, na peleja, e só pelo Senhor seremos salvos. Só por Senhor seremos guardados e protegidos. Muito obrigado, Senhor. Continua cuidando da nossa vida. Nos abençoa, Senhor, daqui para frente. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essas ricas bênçãos dos céus. Amém. Amém. Muito obrigado, a paz do Senhor. 40 minutos, Barão. Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para EBD outra vez. O tempo está passando com a velocidade